Colar cervical. O colar cervical é o seguinte, ele tem vários tamanhos. No caso, esse é o grande, ele vem escrito aqui grande. E alguém sabe como faz uma edição do colar cervical de pessoa? Porque tem pessoas que têm pessoas pequenas, outras pessoas mais longas. Alguém sabe o que usa? No caso dele aqui, ó, a medição ela é feita aqui, ó, da mandíbula do pescoço. No caso dele tem quatro dedos aqui, ó, desse osso da mandíbula dele até o pescoço, quatro. Ou seja, a medição é feita aqui, ó, esse pontinho preto, você faz a medição do colar, 4 dedos. Então, no caso dele, esse colar aqui vai dar certinho, ó, é uma harmonização, beleza? Todo mundo sabe como que coloca o colar cervical ou não? Sabe? Pessoal, sabe não? Primeira coisa, no caso, vamos supor aqui de um acidente de carro. Você chegou no acidente, a vítima não está dentro do carro. Você nunca pode chegar de lado para a pessoa, que ela tiver a primeira resposta lá. Se eu chegar aqui e falar assim, ô irmão, ele vai virar, e se tiver um no pescoço, vai lesionar. Certo? De lado é a mesma coisa, chegar de lado, conversar com ele, vai virar para dar para você, porque todo mundo vira para ver quem está conversando. Então você sempre chega de frente para ele, para poder falar. Você chega conversando com calma, já faz a mobilização da cervical dele. Sempre vai priorizar a cervical para não lesionar mais. Então uma pessoa está mobilizando a cabeça dele, e o colar, pelo menos eu uso para nunca se enganar, você repara essa parte, parece uma boca. Então você olhando o nome aqui, ó, grande, você sabe que essa é a posição correta. E para evitar se enganar, colocar o contrário, ou qualquer coisa, você olha aqui, ó, parece que tem uma boca aqui nele, viu? Então você chegou aqui, ó, na frente dele, se ele estiver deitado, passa a parte de trás primeiro. Se ele estiver bem com a pessoa segurando, você passa aqui no maxilar dele, na mandíbula dele, e fecha o colar cervical. Beleza? O colar cervical tem essa abertura aqui, ó, você está vendo a circulação dele. Beleza? A parte de trás aqui, no caso das meninas, tem o cabelo grande, está puxando o cabelo para tirar, para não embolar aqui e incomodar. Mas não é utilizado não. Tranquilo? Muito bem. Nós vamos falar agora sobre a análise, a primeira análise que se faz quando tem uma vítima acidentada. Meu nome é Thiago, para quem me conhece, e a análise de vítima passa por 3 etapas. No caso, A, abertura de vias aéreas, B, boa ventilação e C, circulação. Em primeiro lugar, quando você tem uma vítima, você deve, inicialmente, observar o espaço que ele está, para garantir a segurança da vítima e da equipe que vai para o local, seja apenas você ou inquilino. Em primeiro lugar, abertura de vias aéreas. Eu vou pedir que um aluno se ofereça para... Primeiramente, verificamos se a vítima está acordada ou não, que com a vítima acordada é bem mais fácil você poder saber o que aconteceu, o que ocorreu, também tem que lembrar das pessoas que estão em volta, caso alguma saiba o que aconteceu realmente naquela cena, para ter noção dos danos que a pessoa realmente sofreu. Após explicar ela, vamos supor que seja consciente. Acima de tudo, ter movimentos bruscos, você deve fazer a imobilização cervical, com muita calma, você segura o dorso da vítima, você segura, você dá uma leve pra cima, um levantamento do dorso da vítima, e você se manter mobilizado, ele está quedando até ao sindicato. Tá. E lembrando que sempre deve estar ajoelhado, não finalizado. Ajoelhado, por assim, se algum guia ou alguém que esteja trabalhando e encostar em você, você tem estabilidade. A abertura de vias aéreas, depende do tamanho da sua raquete, segundo o nosso amigo Wesley, você nunca deve tampar o umbigo dela. Aí você... A raquete é o tamanho da pata mesmo, entendeu? É
A mão, gente. É a mão. Nós aprendemos de diversas maneiras. Eu vou falar aqui agora duas delas, que são muito boas. Que a primeira você pressiona parte da jugular, grada jugular, assim, liberando as vias aéreas. Ou então você segura e abre o maxilar da vítima. A mandíbula da vítima, para proporcionar uma respiração. Essa primeira que você falou, como que é? É só apertar? Eu vou passar, eu vou passando cada um, como é que vai fazer? No caso aqui da você fazer a estabilização sexual da pessoa, tem várias maneiras. Como o Wesley falou, ele está deitado aqui. Igual dependendo da mão da pessoa, se a mão da pessoa for grande, ela vai poder estar imobilizando dessa forma, não vai estar fora da pessoa, beleza? Se for pequeno, vai segurar assim, ó, imobilizar assim. Lembrando que a prioridade na vítima é cervical, não pode estar mexendo. Então, se não está tampando o ouvido, está imobilizando a cabeça da vítima aqui, tá beleza. Por que não pode tapar o ouvido? Porque se a vítima é consciente, vai conversar com ela para ver o que ela está sentindo. No caso que ele está consciente, estou segurando aqui, ó. Eu falo, onde você está sentindo dor? O que aconteceu? Aí você vai avaliar a parte neurológica da pessoa. Você chegar e perguntar se está de dia ou está à noite, quando você tem, se é casado, se é procaminhando, se não você é casado, e vai ver com a coerência que ele está te respondendo. Então, por isso você vai avaliando a pessoa. Então, se você estiver com a mão aqui, ó, no ouvido da pessoa, você vai falar com ela não vai te ouvir direito, vai achar que tem alguma confusão mental. Você vai estar achando que está com alguma lesão na cabeça e não tem nada, entendeu? Do lado de cá, boa noite, meu nome é Eduardo, desculpa, tá, que já eu falo assim direto mesmo. Pelo lado de lá, tanto pelo lado de cá, nós vamos chegar mostrando como que vai fazer o para liberar as vias aéreas. Está ali, tudo antes de falar? Está querendo botar aqui, depois vocês vão falar? Olha, uma dorzinha, Aí passa em frente à câmera, uma não? pessoa consciente, vai ser a mesma dor que você sentiu aqui. Tentando fazer um filme bonitinho. Que cara tá fazendo? Pessoal, vocês não for passando na análise. Pessoal, aqui ó. No caso do Thiago, ele já passou como faz a estabilização da cervical da vítima. Então o que acontece? Se for só uma pessoa, fica complicado para fazer a análise. No caso de tiver duas, quando uma pessoa estabiliza a cervical, já identificou para a vítima, já conversou com ela, então você vai começar a fazer a análise. Igual aqui, se a gente acabou de chegar no local do acidente, você não sabe se a vítima está dormindo, se ela está desmaiada, o que aconteceu com ela. Então você chega e se identifica para a vítima, coloca a mão no peito dela, porque se ela estiver dormindo, você chegou e falou assim, tá bom, beleza? E ela assustar, então ela vai acordar, assustada, não vai saber o que está acontecendo, pode bater a cabeça na sua cabeça, causar um outro suficiente. Então você tem que colocar a mão guia, tenta levantar. Porque eu com a mão sem fazer força nenhuma aqui, eu continuo deitado, uma pessoa segurando a cabeça dele, tem um perigo de lesionar mais. Então você chega e se identificou. Meu nome é Chamão, eu posso ajudar? O que aconteceu? Então ela vai responder para você. Aqui ela está inconsciente, então eu vou começar a análise. Vou passar aqui, ó. Eu posso estar passando a mão no couro cabeludo da vítima para ver se tem algum sangramento, algum tipo de algum corte ou algum aprofundamento quando está avaliando. Se eu não vi nada, beleza, eu vou passar para a face. Passar a mão lentamente, sentindo se está tudo no local, se tem algum aprofundamento, se tem algum corte. Se tiver algum corte eu já vou conseguir ver, mas no couro cabeludo não. Aqui, no caso, se a pessoa estiver tampando, já é um outro ponto negativo, você não vai conseguir olhar o ouvido da vítima, porque em caso de TCE, sai um líquido esverdeado. Então, se ele não estiver tampando aqui, é só de abaixar, eu já vou conseguir ver se tem algum tipo de sangramento, alguma coisa. TCE é traumatismo craniano encefálico, beleza?